Meus queridos irmãos, graça e paz, que bom essa manhã mais uma vez estarmos aqui. Queremos agradecer a Deus por mais esse privilégio. Deus tem sido bondoso conosco, ainda em meio a essas dificuldades que a gente tem vivenciado. Eu gostaria só de dar um aviso aos irmãos que a nossa internet hoje ela está muito ruim. Então provavelmente pode haver algumas falhas ou uma qualidade muito ruim nas imagens, tá? Mas a gente está tentando melhorar isso. Essa semana nós vamos ver a possibilidade de trazer para a igreja uma internet. Temos falado no conselho acerca disso e essa semana a gente vai decidir se a gente traz e coloca para melhorar as nossas transmissões. O nosso desejo não é só nesse período de quarentena, mas também transmitir os nossos cultos, ou pelo menos as pregações nos demais cultos, né, quando voltar tudo ao normal, tá bom? Mas hoje eu creio que vai ser vai estar um pouco ruim, tá bom? Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem aí em suas mãos, no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 21, onde é um texto bastante conhecido nosso. A palavra de Deus lá nos diz assim, em Lamentações 3, a partir do verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Irmãos, aqui nós vamos observar Jeremias. No início do livro ele está triste e questionando o porquê que Deus permite a invasão de Jerusalém, o pessoal indo para o cativeiro. E ele reclama e reclama, se você observar o texto, até esse exato momento onde nós lemos para trás aqui, Jeremias só reclama com Deus. Mas parece que nesse texto que nós lemos, ele tem um start, ele tem um clique na sua cabeça, e ele começa a pensar que só reclamar não estava dando certo. Ele então busca aquilo que poderia dar a ele esperança. Veja o verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por quê? Porque só o reclamar, o lamentar, não estava dando a ele esperança. De fato não dá. Mas ele busca aquilo que poderia dar esperança. E o que poderia dar esperança para Jeremias? É o que diz o verso 22. As misericórdias do Senhor. Então ele recorre às misericórdias do Senhor. E aqui ele pontua, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aqui nós vemos Jeremias agora se abraçando com aquilo que poderia dar a ele esperança. E nós não somos diferentes, irmãos. Muitas vezes nós somos saqueados também, talvez não por um inimigo físico. Nós não somos assolados por alguém que está vindo em marcha contra nós, mas às vezes nós somos assolados pelo medo, pela ansiedade, pelo pecado, e nós devemos fazer a mesma coisa que Jeremias, buscar aquilo que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar a esperança, meus amados irmãos, são as misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Deus hoje pela manhã está renovando as suas misericórdias dele para conosco, porque elas não têm fim. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo para que a gente viva essas misericórdias do Senhor. E logo após a oração, a Juliana tem a palavra, ela vai nos conduzir em 2 cânticos. Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã na Tua presença, obrigado pelo privilégio que nós temos de buscar o Senhor, adorar o Senhor, nos colocar diante do Senhor, esse Deus Santo, Trino. Ó Deus, receba nessa manhã a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, que tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos que estão em casa. Ó Deus, os abençoe ali também em família, muitos sozinhos, mas que a bênção do Senhor possa alcançá-los. Que essas misericórdias que se renovam a cada manhã possam encher os seus corações. Ó Deus, é a nossa oração,
Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar os seus corações. Nós iremos cantar aquela canção que diz: somos todos nós, teu povo, ó Deus, e nós estamos aqui com o intuito único de adorar o Senhor. Você mesmo aí na sua casa, você pode adorar o Senhor, aliás, você deve adorar o Senhor. Vamos cantar? Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Que o Senhor, Ele não desiste de nós, né? Apesar de nós, Ele nos ama e Ele nos abençoa todos os dias. Nós vamos cantar Recebi um Novo Coração do Pai. E eu me lembro de quantas vezes nós cantamos essa canção e podíamos abraçar uns aos outros, né? Hoje nós não podemos mais, por enquanto, né? Acredito que está breve de acabar essa situação que nós estamos vivendo, mas mesmo assim nós vamos cantar essa canção. Recebi um novo coração do Pai, e esse coração regenerado, esse coração transformado, ele não vem de nós, ele é do Senhor Jesus, é Ele que faz isso conosco. Recebi um novo coração do Pai, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, lugar do amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, Amém. Oremos ao Senhor. Pai grandioso, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de acordar mais um dia, mais uma manhã na Tua presença, ó Deus, podermos adorar o Teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque isso é um privilégio do povo de Deus. Que o Senhor, ó Deus, ouça as nossas orações e atenda, ó Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e nos faça entender, ó Deus, os Teus planos, os Teus desígnios, ó Deus, sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor use o Teu servo nesse momento, para que a Tua palavra, Deus, lida e explorada, venha entrar dentro dos nossos corações e transformar, ó Deus, aquilo que é necessário em nossas vidas. Te adoramos, entregamos a Ti, ó Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, convidar você para abrir sua Bíblia, se você a tem aí, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Estarei lendo aqui do verso 17 até o verso 19. 3 versículos para nossa meditação nessa manhã. Efésios 4, 17 a 19. Nosso bondoso Deus diz assim na sua santa palavra: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Vamos orar, queridos, para que essa palavra, ela possa nessa manhã se aconchegar ao nosso coração, transformar a nossa vida, nos dar realmente alegria, disciplina, porque isso somente a palavra pode fazer. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por esta palavra, ó Deus, palavra do Senhor, palavra que vem ao encontro do nosso coração, palavra que preenche, ó Deus, as nossas vidas,
Que nessa manhã não seja diferente, ó Deus. Que ao ouvirmos a Tua palavra, o nosso coração possa ser preenchido pelo poder do Senhor. Preenchido, ó Deus, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Ó Deus, nós assim pedimos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o homem por si só, ele cada vez mais ele quer ir para longe de Deus. Às vezes conscientemente ou às vezes inconsciente, ele se afasta de Deus. Adão e Eva, nos primórdios da existência da raça humana, quando comete pecado e que Deus vem visitá-los, a tendência deles foram fugir da presença de Deus. E de lá para cá, meus amados irmãos, tem sido essa a atitude dos homens, que nós chamamos de a síndrome de Adão, onde Adão foge de Deus, onde Adão e Eva não querem se encontrar com Deus por causa do pecado. Eles se escondem de Deus. E o homem sem Deus, ele foge cada vez mais da presença de Deus. Tem sido assim. Mas como é a vida sem Deus? Quais são os comportamentos, os pensamentos daqueles que andam destituídos da presença de Deus nas suas vidas? Paulo, ele se propõe a explicar ou a mostrar como é o homem sem Deus, e nós precisamos aprender muito sobre isso, para que nós possamos valorizar a presença de Deus na nossa vida, para que eu possa buscar Deus com intensidade. Eu preciso ver, então, como é o comportamento do homem sem Deus, e Paulo ele vai nos explicar um pouco acerca disso. A carta aos Efésios é uma carta que Paulo escreve àquela igreja, e que não há uma temática específica que o motivou a escrever aquela carta, como em outras, por exemplo, como ele escreve aos Coríntios, que tinha ali vários problemas que ele precisava tratar, como ele escreve aos Colossenses, que ele tinha um problema pontual a tratar ali, a pessoa de Cristo estava sendo maculada, e tantas outras cartas que ele escreve especificamente para tratar um problema. Nós não vemos isso claramente na carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta onde ele vai instruir ali aquela igreja. Não há um ponto específico, por isso que ela é se você olhar aqui, ela tem vários temas, ela é multitemática, e ele trata, se você observar, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai tratar com aquela igreja acerca da salvação, e ele vai trazer para aquela igreja quais foram os caminhos que o levaram à salvação. Ele está tratando ali de uma forma mais doutrinária, mais teológica, mostrando para o povo que o povo ali havia sido salvo da seguinte forma, e ele expõe ali, por isso que no capítulo 1 ele começa a tratar especificamente da salvação. A partir do verso 3 do capítulo 1, Paulo trata de como aconteceu a salvação no contexto da Trindade. O Pai escolheu, o Filho se sacrificou, o Espírito Santo selou, e ele vem trazendo toda essa questão da salvação na vida daquela igreja. Mas a partir do capítulo 4, vocês vão observar que Paulo começa a tratar de questões mais práticas. E Paulo, é comum nas cartas de Paulo ele ter uma parte doutrinária, mais teórica, e uma parte mais prática, mais de vida real, onde ele traz aqui para as pessoas que elas precisam andar de acordo com o que elas foram aqui, ou seja, elas foram salvas aqui, então elas precisam se comportar assim. A carta aos Efésios também é assim. E a partir do capítulo 4, essa parte mais prática. Por isso que o capítulo 4 ele começa dizendo, rogo-vos, pois. Aí ele faz um pedido ali. Na verdade, o rogo para nós no português é um pedido, mas no grego a palavra que é utilizada aqui não é bem uma solicitação, é mais uma ordem, como se Paulo estivesse dizendo, vocês precisam se comportar assim. Ele diz que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. A ideia de andar na Bíblia não é literalmente se deslocar de um lugar, de um ponto a outro. Tem a ver com comportamento, tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o que eu faço, com o que eu penso. E Paulo então vai começar a tratar
com aquelas pessoas justamente dessa forma, dizendo para eles como que eles deveriam andar. Eles deveriam andar de acordo com a salvação que um dia eles receberam, de acordo com a vocação. E nesse contexto aqui que nós lemos, Paulo tratando de como deve ser o comportamento do cristão, ele vai dizer aqui, ele vai ser enfático, que a igreja não pode viver como os não crentes, que é a ideia de gentios aqui no verso 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios eram não cristãos, eram aqueles que não comungavam da fé cristã. Então Paulo está dizendo, não andem como eles. E Paulo, para mostrar que o andar dos gentios era um andar pervertido, fora dos padrões de Deus, ele vai trazer aqui o comportamento de como se comporta, de como se pensa um não crente. E dentro desse texto, irmãos, Paulo vai mostrar para nós justamente isso que eu quero trabalhar com vocês aqui. Como vive o homem sem Deus? E eu quero propor esse tema nessa manhã para nós pensarmos. Como vive o homem sem Deus? Como vive o homem sem Deus? Nós vamos observar bem isso, irmãos, porque nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. Como vive o homem sem Deus? Quero propor aqui pelo menos 3 respostas a essa pergunta. Como vive o homem sem Deus? Em primeiro lugar, irmãos, ele vive pela sua própria vontade. Como vive o homem sem Deus? Ele vive baseado pela sua própria vontade. É assim. Irmãos, e eu vou dizer para vocês, com toda certeza, nada mais vazio do que viver apenas orientado pela nossa própria vontade, pelo nosso eu. Porque nós somos contaminados com o pecado e o nosso desejo vai ser sempre para destruição. Ainda que ao olharmos nós não estamos vendo nenhuma destruição, mas o final dessa caminhada, dessa nossa intenção natural é a destruição. Andar pelas nossas próprias vontades é andar a passos largos para a destruição. Porque, irmãos, nosso coração ele pesa para o mal, por causa do pecado que existe dentro do coração de cada ser humano. E Paulo diz aqui, irmãos, que é assim que vive alguém sem Deus, pelas suas próprias vontades. Veja comigo o verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles andam de acordo com a vontade deles. O padrão de decisão, o padrão de ética, de moral, de comportamento, é aquilo que eles mesmos pensam. É aquilo que está no seu coração. Isso é extremamente perigoso, porque o que habita o coração do homem é perversidade. É perversidade. O termo grego, irmãos, aqui, que é traduzido no português para vaidade, pode ser também traduzido, vem de uma raiz que também pode ser traduzida como vazio, ou infrutífero, algo sem valor. É essa a ideia. Então, quando Paulo diz aqui, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, no vazio dos seus próprios pensamentos, na inutilidade dos seus próprios pensamentos. E por que Paulo expõe isso? Porque de fato é isso. Ainda que haja uma roupagem bonita e bela em algumas atitudes, o final disso tudo é perversidade, ou é vazio, é algo que não traz significado. É isso que Paulo está colocando aqui. Paulo está dizendo para aquela igreja, olha, os que não têm Deus, vivem direcionado pelo vazio, pela inutilidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, essa é uma das marcas daqueles que querem ou que andam sem Deus. Andam na futilidade dos seus próprios pensamentos. E por quê? Porque o coração é enganoso. Eu gosto muito do texto de Jeremias 17:9, irmãos, porque ele expõe com clareza o que é o homem. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Esse é o coração do homem. E você viver conduzido por esse coração, o final é a destruição. E quem não tem Deus vive inteiramente assim. Quem não tem Deus vive inteiramente levados
pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Queridos, nós não somos assim. Ainda que em alguns momentos a nossa natureza quer comandar a nossa vida, mas nós, como remidos, nós vivemos aquilo que Jesus propôs para aqueles que queriam andar com Ele, lá em Mateus 16. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E um dia nós negamos essa vaidade dos nossos pensamentos. E nós seguimos agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como diz Paulo, esse viver que agora vivo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Glórias a Deus, irmãos, que nós caminhamos agora pelas ordens de Deus. Mas os que não têm Deus caminham na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vive pela sua própria vontade. Vive pela sua própria vontade. Segundo lugar, queridos, como vive o homem sem Deus? Como vive o homem sem Deus? Vive indiferente com relação a Deus. Queridos, o que é indiferença? Nada pior do que indiferença. Porque indiferença é você não ficar alegre e nem triste com alguma coisa. É você não ficar em paz e nem irado com alguma coisa. É aquilo que nós chamamos no bom português, tanto faz como tanto fez. É aquilo que a gente dá de ombro, alguém fala alguma coisa pra gente faz assim, Não importa se vai para cá, se vai para lá, se sobe, se desce, se aumenta, se diminui, aquilo não pesa em absolutamente nada. Isso é indiferença. Nada pior do que a indiferença. Porque às vezes nós queremos que as pessoas até nos xinguem, até se irem contra nós, até nos bata, mas que tenha uma reação. A indiferença é nada. Quem não tem Deus, irmãos, vive assim com relação a Deus. Deus para ele toca a sua vida sem pensar em nada com relação a Deus. Veja aí o verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo vai usar aqui alguns termos que a gente precisa entender, ou que a gente precisa olhar aqui, que vai mostrar essa indiferença com relação a Deus. Ele diz, obscurecidos de entendimento, estão tapados, eles não estão enxergando Deus como Senhor de sua vida, eles estão totalmente sem enxergar a dimensão daquilo que Deus é, eles não têm entendimento da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Aí ele diz, na ignorância, aliás, alheio à vida de Deus, ou seja, alheio aos propósitos, aos planos de Deus, eles não estão nem aí, eles não conhecem os planos de Deus, eles não sabem quem Deus é, ainda que muitos falam acerca de Deus, ainda que alguns conhecem acerca de Deus, mas esse conhecimento não traz temor, não traz nenhuma mudança nos seus corações, absolutamente nada. Por causa da ignorância em que vivem, eles são ignorantes com relação a quem Deus é. Por causa da dureza do coração, o coração está cauterizado, petrificado, cristalizado. Ele está impenetrável. Então eles não sabem quem Deus é. E eles nem procuram Deus, não sabem, não querem nada. São pessoas que não se importam com Deus. Isso tem uma razão, eles não foram tocados por Deus. Eles não têm a mesma sensibilidade de um crente que conhece quem Deus é, conhece a misericórdia, a justiça, a ira de Deus. Eles não conhecem. Irmãos, a sociedade, ela vive assim, indiferente com Deus. Até falam de Deus. Se você sair nas ruas agora mesmo e perguntar se alguém crê em Deus, se alguém confia em Deus, eu digo para você que 99% vão dizer que sim. Mas isso é apenas um discurso mecânico, pré-concebido e que não diz nada acerca de uma fé verdadeira, de forma alguma, de forma nenhuma. Como que isso é visto na prática, que eles ignoram Deus?
Eles não tomam as suas decisões baseadas na palavra de Deus. Eles não oram para tomar uma decisão. Eles não recorrem a Deus para nada. Eles fazem tudo de acordo com aquilo que nós já falamos, com as suas próprias vontades. Estão alheios a Deus. Deus não faz a menor diferença. Eles não têm nenhum temor de Deus. Nenhum temor de Deus. Vive como se Deus não existisse. Esses são, irmãos, aqueles que vivem sem Deus. E quem não tem Deus, irmãos, não tem temor, não consegue agradecer a Deus, não consegue enxergar a mão de Deus na sua vida em momento nenhum. Ele consegue ver isso. São pessoas que vivem sem entender ou sem ter a compreensão exata de que existe um Salvador, de que existe um Senhor, de que existe um Todo-Poderoso. Mas nós sabemos, irmãos, nós não vivemos indiferentes a Deus. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos quais são as suas obras. Nós sabemos qual é a dimensão desse Deus. Não na sua totalidade, obviamente, mas naquilo que é revelado nas Escrituras. Nós sabemos quem Deus é. E esse saber tem trazido para nós, irmãos, não indiferença, mas temor de levarmos a nossa vida a Ele. Quero desafiar você, que diz que conhece a Deus, que você viva dessa forma. Que você, irmãos, possa viver reconhecendo quem Deus é na sua vida, tomando as decisões baseadas nele, se submetendo a Ele. Porque o mundo não vive assim. O mundo é indiferente com relação a Deus. Terceiro lugar, meus amados irmãos, como vive um homem sem Deus? Como vive um homem sem Deus? Vive escravo do pecado. Como vive um homem sem Deus? Vive escravo do pecado. Irmãos, nessa nossa caminhada nós temos, humanamente falando, porque olhando do prisma de Deus, Deus é soberano sobre tudo, Ele reina sobre tudo. Mas humanamente falando, irmãos, nós temos dois senhores que comandam a nossa vida, o Senhor Jesus e o próprio diabo, ou às vezes a nossa própria natureza. Nós temos, ou nós estamos debaixo de um ou de outro, ou nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, ou nós estamos debaixo do senhorio do pecado, vindo pelo diabo ou vindo pela minha própria natureza. São dois senhores, Jesus ou a escravidão do pecado. Você está em um desses. Não há como estar nos dois. E se você pensa que está debaixo dos dois, você está debaixo apenas do senhorio do pecado. Aqueles que vivem sem Deus, irmãos, necessariamente está no calabouço do pecado. Está preso às vontades carnais pecaminosas que o dominam. E é isso que Paulo vai dizer no verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Paulo está declarando que o homem natural é preso, está trancafiado no calabouço, na prisão, na masmorra do pecado, é escravo. Paulo diz, se entregaram, aliás, tornando insensíveis. Ele diz, né, os quais, tendo se tornado insensíveis. O que Paulo quer dizer com isso? É a incapacidade de sentir Deus. A incapacidade de entender que Deus é justiça, de que uma vida de pecado o leva para o inferno, de que uma vida de pecado é uma vida perigosíssima. Eles não estão sensíveis a isso. Por isso que Paulo diz, se tornando insensíveis a Deus. Porque eles estão cegos. Praticamente escravos. Eles estão vivenciando uma prisão. Por isso que Paulo diz então que eles se tornaram insensíveis. E aí diz mais, se entregaram à dissolução. Foram tragados. Se entregaram, a ideia é de se aprisionaram.
se fecharam, se trancafiaram. Dissolução, irmãos, é tudo aquilo que tem a ver com imoralidade, é tudo aquilo que tem a ver com um comportamento imoral. Eles se prenderam a isso, é o que Paulo está dizendo. E aí ele diz que eles se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez. A palavra avidez pode ser traduzida aqui com intensidade, tem a ver com força, quando você vai fazer algo com muita vontade, daquilo que você quer fazer, você vai com todas as suas forças. E aí ele diz que com toda a força, o que eles fizeram? Com avidez, com toda a força, para quê? Para cometer toda sorte de impureza. Para cometer toda sorte de impureza. Ou seja, eles estavam aprisionados ou direcionados a fazerem aquilo, porque estão insensíveis a Deus, trancafiados pelas dissoluções, indo com força ou com muita vontade para se entregar às impurezas. O que significa isso, meus queridos? Estão escravizados. São escravos. Escravidão. Não querem e nem conseguem se libertar do pecado. Primeiro, eles não querem. Se você for nesses cantões de antros de pecados, prostituições, uso de drogas, violências, ninguém está lá dizendo assim, eu não queria estar aqui. Não, estão lá por prazer, porque estão tomados. Eles não querem estar longe dali. E segundo, eles não podem, eles não têm condições de sair de lá por eles mesmos, a não ser pelo Evangelho, pela graça. Irmãos, quando nós vemos a sociedade sem Deus, vivendo livre, leve e solta, e nós como crentes cometemos um erro gravíssimo, principalmente você jovem, se você é jovem que está me ouvindo, nós temos a mania, um dia eu já fui jovem, né? Já faz um tempinho, mas nós começamos a olhar o mundo, vivendo, como a gente diz, livre, leve e solto. A gente diz, poxa vida, o pessoal vive numa alegria, numa liberdade. E aquilo parece que o nosso coração começa a querer se enamorar com aquelas coisas. Quer dizer para você, isso não é liberdade, isso é prisão. Eles estão presos na liberdade do pecado, eles estão presos na libertinagem do coração, eles estão presos, trancafiados, condenados. Não olhe para isso como se fosse liberdade, isso é prisão. Não queira isso para a sua vida, porque isso é viver em pecado, e a sociedade está trancafiada nessa liberdade. Não queira isso para a sua vida, você que é jovem e tem amigos e tem pessoas que você parece que a vida dele é melhor que a sua, se divertem, são felizes. Isso é prisão. E quem está me ouvindo que já passou por lá sabe disso. Você que teve a sua conversão, tendo passado pelo mundão, sabe do que eu estou dizendo. Não queira isso, queridos. Isso é prisão. Isso é prisão. Estão aprisionados nos seus desejos pecaminosos, presos, algemados, condenados. Quem não tem Deus, irmãos, não pode refrear os seus instintos, como eu e você que tem o Espírito Santo. Nós falhamos, irmãos. Mas o que marca a nossa vida não é uma vida aprisionada ao pecado. O que marca a nossa vida é uma vida baseada na palavra de Deus. Ainda que nessa vida baseada na palavra de Deus eu escorregue, mas o que me descreve, o que me caracteriza, não é uma vida de pecado, é uma vida de santidade. Liberta pelo sangue de Cristo, nele nós temos a verdadeira liberdade. Mas aqueles que não têm Deus, meus amados, vive preso
Quero fazer uma pergunta para você. Você é livre? Quando eu faço essa pergunta para você, eu quero dizer se você é livre de verdade. Liberdade. Só há um caminho. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Isso é liberdade. Quando nós não mais vivemos presos, mas livres em Cristo. Livres em Cristo. O homem sem Deus está preso pelo pecado. Meus amados, uma vida sem Deus é marcada por esse tripé, segundo esse texto aqui, por essa tríade. O homem sem Deus, ele vive pela sua própria vontade. O homem sem Deus vive indiferente a Deus. E o homem sem Deus é escravo do pecado. Escravo do pecado. Eu quero trazer algumas aplicações para nós diante do que nós falamos aqui. Queridos, uma vida sem Deus é uma vida ilusória. Ainda que seja uma vida bonita, ainda que seja uma vida prazerosa, ainda que seja uma vida colorida, mas ela é uma vida ilusória. Já viu ilusão de ótica? É aquilo parece ser, mas não é. Traz prazer, traz alegria, traz contentamento, traz preenchimento, mas tudo muito rápido, muito frágil. Uma vida sem Deus não compensa. Mas o mundo vive assim. Não viva assim, meus amados irmãos, não viva assim. Nós devemos nos alegrar por não ser assim. Irmãos, louvado seja Deus porque nós somos a igreja dele. Um dia nós somos lavados, alcançados pelo sangue de Jesus. E agora nós não mais vivemos sem Deus, nós vivemos em Deus, por Deus, com Deus. Louvado seja Deus. Nós devemos, irmãos, andar assim. E eu quero fechar como eu sempre tenho falado para a Igreja Presbiteriana Central de Goianésia. Passar isso adiante. Levar Deus para aqueles que não têm Deus, para que eles possam também viver como nós. Deus te chama hoje para que você possa alertar essas pessoas do perigo que é viver sem Deus. Nós temos a graça de termos o Senhor, mas muitos que nos rodeiam, muitos que fazem parte da nossa vida, do nosso raio social, da nossa convivência, não têm. Leve esse Deus para que ele possa também ser encontrado pelo Senhor, ser salvo pelo Senhor. O nosso desafio. Que Deus nos ajude, meus amados, que Deus enche o nosso coração. Quero orar por você. Vamos orar. Se você se identificou em algum momento com o que nós falamos aqui, talvez você se encontre de alguma forma longe de Deus, com alguma dessas características. Talvez você se encontre longe de Deus, vivendo a sua própria vontade, indiferente com Deus e já sendo escravizado pelo pecado. Esse é o momento de você romper isso em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Esta manhã, ó Deus, o Senhor nos exorta e nos mostra como é a vida sem o Senhor. Que triste, ó Deus, ter uma vida comandada pela nossa própria vontade, ter uma vida indiferente ao Senhor e ter uma vida escrava do pecado. Mas o Senhor, por graça, nos alcançou, nos libertou, nos tem libertado e nos libertará naquele dia. Obrigado, Senhor. E aqueles que estão ao nosso redor, ó Pai, coloque sensibilidade no nosso coração, nos faça levar essa liberdade, nos faça levar esse Deus, pessoas se aproximem do Senhor. Deus, obrigado. Nós assim louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe sua vida abundantemente. Logo mais à noite nós estaremos aqui às 7h30 para louvar ao Senhor. Nós estamos tentando melhorar nossas transmissões. Nós fizemos alguns investimentos
Vocês podem perceber que o som está um pouco melhor agora, porque ele é captado diretamente na nossa mesa de som. Isso melhorou, não tem eco, né? Então, ore por nós. Nós queremos fazer dessa ferramenta uma ferramenta para a igreja, independente de quarentena ou não. Nós estamos pensando em investir muito nisso, para que o evangelho possa chegar o mais longe possível. Obviamente, meu querido, isso não tira o nosso dever de estar congregando fisicamente. Isso é só uma ferramenta a mais, mas o culto é o culto de ajuntamento, tá bom? Não queira ficar em casa para ouvir sermão pelo Face, quando tudo estiver liberado. Por favor, não é um incentivo para isso, é um incentivo para você, talvez, evangelizar alguém, tá bom? Deus abençoe, meu querido irmão, e até mais tarde.